Fala galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos trabalhar um pouquinho desse conceito bem diferente, chamado trabalho virtual. O que seria um trabalho virtual? Você já ouviu falar disso? Você sabe como é que aplica isso em questões de estática? Bom, então se já ficou curioso, eu aconselho que acompanhe esse vídeo até o final. O conceito de trabalho virtual é muito empregado em cálculos estruturais, que não é o que a gente vai trabalhar aqui. O nosso intuito principal nesse vídeo é trazer esse conceito e aplicar em coisas mais simples, em problemas de estática, com foco em OBF, AFA, IME e ITA. Então, para começar, se você já gostou do vídeo, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário se você tem algum conhecimento sobre trabalho virtual. E se ainda não é inscrito, esse é o momento, se inscreve aí no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Então chega de blá 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 e vamos começar a nossa ideia. Em estática, nós vamos estudar o equilíbrio dos corpos sob a ação de esforços invariantes no tempo. O que significa isso? Que não vão ficar modificando em relação ao tempo. Então imagina que você tem uma estrutura estática aqui, contendo duas hastes, e aqui no meio, ó, nessa junção, nós estamos aplicando uma força F, puxando para baixo. Perceba aí que no chão nós temos dois apoios. Estes apoios permitem forças tanto na horizontal como na vertical. Para a gente aplicar então esse princípio, antes de mais nada, a gente pode pensar no equilíbrio na direção vertical. Isso é fácil de perceber, veja só. Vou chamar esse ponto de ponto A e este de ponto B. Por simetria, as forças que vão ocorrer de um lado também vão ocorrer do outro. Então eu vou chamar as forças verticais de V. Vai ser VA e VB, mas por simetria, como elas são iguais, eu vou apenas chamar de V, vertical. Essas são as minhas duas componentes verticais. Eu vou representar as horizontais por H. Depois que você montar as forças, perceba que na vertical a gente já consegue obter V rapidamente, porque eu vou ter 2V para cima e um F para baixo. Então é óbvio que V vai ser F sobre 2. Mas e na horizontal? Eu posso igualar H igual a H. Eu não vou ter muita coisa aí, né? Uma ideia de você fazer esse problema era usando torque. Mas com o princípio do trabalho virtual, a gente não vai precisar escrever a equação de torque. Nós vamos precisar agora do conceito de deslocamento virtual. Isso para produzir o trabalho virtual. A ideia de trabalho é exatamente a mesma, o produto escalar entre a força e o deslocamento. Porém, nós vamos falar agora de deslocamento virtual. Estes deslocamentos virtuais, eles não são reais. Seria um movimento extremamente pequeno, como uma diferencial, e aí por isso a gente resolve chamar de ΔR. A diferencial a gente costuma chamar de DR. Então sempre que vocês encontrarem essa notação de delta, isso é um delta minúsculo, né? Isso significa um deslocamento virtual. Enquanto está ocorrendo esse deslocamento, as forças são constantes e eles são obrigados a satisfazer o vínculo geométrico. Eu vou procurar o equilíbrio neste ângulo θ, ou seja, quando as duas hastes fazem cada uma θ com a vertical. Neste caso, nós vamos supor, apenas supor, isso não vai acontecer, que estas barras se movimentaram da seguinte maneira. A extremidade superior desce e as bases se afastam. Óbvio que não vai acontecer isso, por isso que a gente chama de virtual, ficando mais ou menos desta forma. Perceba que a extremidade superior ela vai descer um certo ΔY, deslocamento virtual em Y. E a extremidade inferior vai andar para a direita um Δx. É óbvio que, por simetria, aqui também precisa andar um Δx. Então, você percebeu o que foi que aconteceu? Esse Δx e esse Dy, eles precisam ainda satisfazer o vínculo. O que seria o vínculo? O comprimento da barra constante. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. x2 mais y2 igual a L ao quadrado, onde x seria esta distância e y seria esta distância. Então, apliquei aqui um Pitágoras, né? L seria o comprimento da barra. E aí eu vou diferenciar isso. Ora, a matemática que vai servir de base para eles é muito semelhante às diferenciais, por eles serem bem pequenos. Então, eu vou calcular a diferencial dos dois lados da seguinte forma. 2x dx, só que eu não vou mais usar dx, eu vou usar o quê? Δx, tudo bem? Mais 2y ΔY igual a zero, desse lado é constante. Sendo assim, pessoal, a gente pode determinar aqui a relação entre ΔY e Δx em módulo, porque o sinal a gente vai ajustar quando for calcular o trabalho. Isso vai ser x sobre y, que seria, olha só, x sobre y é a tangente de θ. Tudo bem até aí? Nós já entendemos a ideia de deslocamento virtual. Agora vamos para o princípio do trabalho virtual. Esse princípio diz o seguinte.
a diferencial de trabalho virtual, ou seja, o trabalho gerado pelas forças ativas, é sempre igual a zero. Por quê? Porque, na verdade, não acontece aqueles deslocamentos, e se não tem deslocamento, obviamente não vai ter uma transferência de energia. As forças internas, por exemplo, elas realizam um trabalho virtual, porém sempre vai ter a ação e a reação internamente ao seu sistema. Então, o trabalho lá dentro é zero. Olha que exemplo. Aqui nesta articulação, deve haver sim forças internas de tensões, mas como eu tenho ação e reação, o trabalho aí sempre vai ser nulo. Neste caso, nós vamos ter o trabalho destas componentes horizontais. Veja só, V é perpendicular a ΔX. Então, neste caso, nós vamos ter menos duas vezes a força horizontal. Por que eu estou colocando duas vezes? Porque nós temos dois trabalhos aqui. E esse menos, porque a força está contrária ao deslocamento virtual, vezes ΔX, mais esta força externa, que eu coloquei F, vai realizar um trabalho virtual, sendo F ΔY, e isso sempre tem que ser nulo. Sendo assim, eu posso dizer que 2H ΔX é igual a F ΔY. Substituindo, então, ΔY por tangente de θ ΔX, nós vamos simplificar bastante nossa equação. O intuito é sempre cancelar o deslocamento virtual, porque a gente está interessado em força e não desses deslocamentos. Eles nem vão acontecer. Sendo assim, eu posso cancelar ΔX e olha o que nós temos diretamente, que a nossa componente horizontal da força vai ser F tangente de θ sobre 2. Você percebeu como é prático e fácil esse método? Bom, de fato, nesse exemplo foi fácil. Deve existir algum exemplo que isso se complique mais e é mais interessante você atacar por estática convencional, aplicando os momentos e igualando as forças na horizontal e na vertical. Geralmente, problemas de estática a gente ataca inicialmente dessa forma. Entretanto, alguns problemas são bem interessantes se você pensar por essa saída. O nosso intuito aqui, então, é lhe fornecer essas ideias para que você tenha artifícios mais sofisticados para você ganhar tempo em uma prova. Qual que é a grande vantagem deste método? A grande vantagem é que você não trabalha com as forças internas. Se você conseguir visualizar somente as forças externas, e elas que vão realizar trabalho virtual, você pode dizer que a soma de todos esses trabalhos vai ser zero, e assim você só vai trabalhar com as forças ativas. Bom, pessoal, então vamos ver mais exemplos para a gente fixar melhor essa ideia. Vamos lá, então? Vem comigo. Bom, vocês lembram dessa questão? Esse é o problema 21 da prova do ITA de 2015, que diz o seguinte: a figura mostra um cilindro de raio R numa superfície horizontal, cujo interior encontra-se duas esferas idênticas de raios 3/4 de R, onde o R é o raio do cilindro, e peso P cada uma delas. Determine o peso mínimo PC, ou seja, do cilindro, para que esse sistema permaneça em equilíbrio, ou seja, para que ele não tombe, não é verdade? Se a gente pensar nesse cilindro rotacionando um pouquinho, ou seja, um deslocamento virtual, a gente sabe que o trabalho virtual total tem que ser zero. Então, o que a gente pode pensar aqui? Eu imaginei o cilindro rotacionando um pouquinho para a gente ter aqui um ângulo Δθ. Seria um deslocamento angular virtual. Inicialmente, a gente pode chamar de beta este ângulo aqui entre a reta que une os centros e a vertical. Quanto é que seria beta? A gente poderia relacionar da seguinte maneira. Já que aqui nós temos R, perceba, o raio de uma esfera, que eu vou chamar de Rzinho, mais o raio da esfera seno de beta precisa ser igual ao raio do cilindro. Portanto, a gente já pode escrever que R 1 mais seno de beta vai dar o raio do cilindro. Mas eu posso substituir já direto o Rzinho por 3/4 de R. Vamos ver o que acontece. Se a gente fizer as devidas simplificações, a gente encontra aqui que o seno de beta precisa ter o valor igual a 1/3. Tudo bem? Legal. Então, até aí, só geometria. Agora perceba o seguinte: o centro da esfera superior vai descer nesta direção e o seu valor vai ser 2Rzinho, olha só, o raio, vezes o seno daquele ângulo. Mas para ângulos pequenos, a gente já usa a aproximação de que o seno é o próprio ângulo. Então, eu vou colocar assim, 2R Δθ. Observe que essa extremidade do cilindro deve ter levantado aqui na esquerda. Então, aqui no meio, levantou a metade. Concorda? O cilindro vai girar. A gente não precisa ficar muito preocupado com essa curvatura, porque já que é tudo muito pequeno, a gente vai usar aproximações. Então, perceba que essa extremidade aqui, a gente pode observar da seguinte maneira. Aqui é um
ΔY e aqui é 2R. Lembrando que esse ângulo aqui foi o quanto ele inclinou, ou seja, é o Δθ. Como a extremidade esquerda inclinou ΔY, perceba, o meu ΔY sobre 2R é a tangente desse ângulo. Com aproximações novamente, isso vai dar da seguinte forma. ΔY sobre 2 é igual a R Δθ. O que seria ΔY sobre 2? Perceba que, quando a gente está elevando a ponta esquerda de ΔY, o centro só subiu ΔY sobre 2, que é justamente o que o centro de massa do cilindro vai subir. Então, quais os dois trabalhos virtuais envolvidos? O do peso do cilindro e o do peso da segunda esfera, no caso esta aqui. Este peso vai estar apontando para cá. Então, a gente vai pegar um prolongamento dele ao longo deste deslocamento e calcular o trabalho virtual total. Veja como é que vai ficar. O trabalho virtual total vai ser... Primeiro, vamos pegar aqui do peso do cilindro. Como o centro de massa subiu, o deslocamento vai ser para cima, mas o peso está para baixo, então nós vamos colocar aqui menos o peso do cilindro vezes o deslocamento virtual mais... E agora o trabalho virtual do peso dessa esfera vai ser P cosseno deste ângulo. Mas você consegue perceber que o cosseno desse ângulo é o mesmo seno de beta? Então vai ficar assim, ó, P seno de beta, que a gente já determinou aqui, vezes o deslocamento virtual, 2R Δθ. Isso tudo tem que dar zero. Tudo bem? Bom, vamos passar o que está negativo para o outro lado, ficando assim. PC ΔY sobre 2 é R Δθ. Igual a P, o seno a gente já calculou, é 1/3. Aqui nós temos 2. O Rzinho vai ser 3/4 de R Δθ. Logo, pessoal, a gente pode cancelar isto, cancelar o R, cancelar o 3 e cancelar esse 2 com 4, ficando 2 aqui embaixo. Ou seja, o peso do cilindro precisa ser P sobre 2. Olha só que interessante, o nosso método não usou torque, usou o princípio do trabalho virtual. É óbvio que precisa treinar muito para aplicar esse método. Se você não se sente confiante ainda, você pode fazer sempre por torque, não tem problema nenhum. Vocês sempre vão chegar nos mesmos resultados. Bom, então para fechar o vídeo, vamos para mais um problema. Esse é um pouco mais interessante. No problema, nós temos 3 cilindros e as suas superfícies são ásperas, ou seja, possuem atrito. O que nós desejamos encontrar é qual é o ângulo mínimo que esta força de contato, lembrando, pessoal, força de contato é a resultante entre normal e o atrito. Então, esse problema pede o menor valor do ângulo que a força de contato faz com a vertical. Ele é interessante porque muita gente erra o diagrama de corpo livre. Então, observe só todas as forças que vão atuar nestes corpos. Nos corpos de baixo, perceba que nós vamos ter uma força de atrito, que eu vou chamar de FAT1. Nós vamos ter a normal, que eu vou chamar de N1. Nós vamos ter uma força de contato, que eu vou chamar de F. Nós vamos ter uma outra normal aqui, que eu vou chamar de N2. E agora vem o perigo. Esta força não produz torque, esta força não produz torque, nem esta força produz torque. Porém, o FAT vai produzir torque. E ao produzir torque, para a gente garantir que existe um equilíbrio, eu preciso ter outra força produzindo torque de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Olha só onde é que seria necessário colocar outra força dessa. Aqui. Como os braços das forças são iguais, R e R, nós precisamos ter, então, o mesmo módulo desta força. Olha como é difícil de perceber essa força aí, não é verdade? E, além disso, nós temos o peso aqui, ok? No bloco de cima, nós teríamos o peso, nós teríamos duas normais 2, tudo bem? E a reação dessa força de atrito, que no caso seria para cá, FAT1. Aqui seria também N2. O cilindro da esquerda inferior é igual ao da direita inferior, então eu não vou colocar tantas forças assim nele. Bom, então vamos lá. Qual é o menor valor do ângulo que aquela força resultante lá embaixo, a força de contato, vai fazer com a vertical? Bom, quando a gente tiver esses deslocamentos virtuais, o que nós vamos precisar? Primeiro eu vou entender o seguinte, que os centros vão ficar nesta nova composição.
Os dois de baixo vão afastar um pouquinho ΔX, cada um deles, e o de cima vai descer ΔY, tudo bem? Lembrando que este ângulo aqui, beta, pela condição inicial aqui, a gente percebe que ele é 30, na verdade, o triângulo aí é isósceles inicialmente. Então, perceba o que vai acontecer. Se a gente chamar isso aqui de x e isto de y, nós já estudamos esse vínculo anteriormente neste vídeo. X e y vão formar um vínculo de 2r aqui em cima, constante. A minha primeira relação, lembrando que a gente já viu aqui, é que ΔY sobre ΔX vai ser igual a x sobre y. Lembra disso? Ora, mas x sobre y, nós já sabemos que é a tangente de beta, e seria, então, raiz de 3 sobre 3. O meu segundo ponto é analisar quanto seria o ΔB, ou seja, a variação de ângulo naquele momento. Por que eu vou precisar disso? Perceba que, quando esta força de atrito aqui realizar um trabalho, este ângulo vai valer ΔB. Então, quando eu for calcular o trabalho da força de atrito, eu vou precisar de ΔB. Se a gente escreve o seno de beta como x sobre 2r, a diferencial cosseno de beta ΔB seria Δx sobre 2r. Então, na hora de escrever que o trabalho virtual é zero, olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter o trabalho do peso, então, perceba, peso vezes ΔY, menos o trabalho destes dois atritos aqui embaixo, que seria 2 φ ΔX, deu para perceber? Este mais este, mais 4 vezes o trabalho do atrito. Olha só, 1, 2, 3 e 4, ou seja, menos 4 φ. Bom, quanto é que seria o deslocamento nesse caso? Ó, seria R d beta, né? Ou delta beta. Então, ficaria R. Então, quem que seria o d beta? O d beta vai ser ΔX. Olha só quem é o delta beta. Veja só, ΔX sobre 2R cosseno. Bom, mas o cosseno é de beta. Beta é igual a 30. É raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E tudo isso tem que dar zero. Como é para dar zero, então eu vou pegar tudo que está negativo e jogar para o outro lado. Mas antes disso, eu vou cancelar esse 2 e este r. Então, veja só, pessoal, nós vamos reescrever essa equação aqui embaixo, está mais folgado, né? P ΔY, olha só, quem que seria o ΔY? Raiz de 3 sobre 3 ΔX. Raiz de 3 sobre 3 ΔX. Isso vai ser igual a 2 φ ΔX mais 4 φ sobre raiz de 3 ΔX. Bom, um ponto interessante aqui que eu não mencionei anteriormente é que o atrito aqui vai ser muito grande, a ponto da gente não poder escrever que essa força de atrito vai ser μ vezes a normal, porque nunca vai chegar no máximo. Tudo bem? Nós estamos usando esta consideração, por isso que eu não usei em nenhum momento esse μ vezes a normal. Portanto, pessoal, o ΔX pode cancelar desta forma, e aí a gente tem uma relação em que a força de atrito pode ser escrita como P sobre 4 mais 2, raiz de 3. Então, quando a gente olha para esse ângulo, qual é a condição para ele ser mínimo? A condição para ele ser mínimo é que a gente imagine que aqui não vai haver essa força de contato. Imagine que quanto maior for esta força de contato, mais inclinada vai ser essa força de contato com o solo. Então, para a gente minimizar isso, a gente vai considerar que o F vai ser zero. Então, a tangente deste ângulo vai ser simplesmente a força de atrito sobre a normal. Concorda? Olha só, então, φ sobre normal. Bom, mas como é que a gente descobre essa normal aqui embaixo? Muito simples, ó. Só tem duas forças verticais aqui para cima, que são essas duas normais. O restante são todas internas. E para baixo, a única força externa é 3 vezes o peso. Então, a gente já pode dizer que 2 vezes a normal é 3 vezes o peso. Concorda? Então, a tangente do ângulo vai ser dada por φ, que é P dividido por 4 mais 2 raiz de 3, dividido aí pela normal. A normal vai ser 3P sobre 2. Ou seja, a nossa inclinação vai ter uma tangente de valor 1 sobre 3, que multiplica 2 mais raiz de 3. Bom, que problema interessante, né? Fica como exercício, então, você resolver esse problema por estática, igualando as forças na horizontal e na vertical e os torques. Assim também você vai conseguir, talvez com um pouquinho mais de conta, mas vai funcionar a ideia.
Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, me conta aí nos comentários o que você achou desses problemas, o que você achou desse conceito de trabalho virtual. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, e eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.